Oi, pessoal. Sequenciando o enfoque histórico da antropologia, hoje falaremos um pouco sobre o neoevolucionismo. Essa corrente nasce com estudiosos do porte de Leslie Wright, Gordon Chide e Marshall Sahlins. Para eles, a evolução cultural do homem resulta do processo tecnológico ao explorar o meio ambiente, objetivando preservar a vida e garantir a perpetuação da espécie. Ocorre aí a junção entre a evolução da sociedade e o desenvolvimento das forças produtivas. Segundo essa corrente de pensamento, uma sociedade evolui em razão do incremento do consumo de energia, do crescimento industrial e do aumento populacional. Logo, a infraestrutura econômica e as relações de produção condicionam os aspectos culturais, incluindo-se aí as relações jurídicas. Por via de consequência, a tarefa maior do antropólogo deve ser a constatação da sequência desse desenvolvimento e identificar quais os seus fatores determinantes. Para esse movimento, o fenômeno jurídico deve ser visto a partir de uma perspectiva marxista. Como exemplo dos estudiosos que assim pensam, podemos citar o caso de Ivanovich Stuka, com a obra O Direito e Luta de Classes, para quem o direito apresenta-se como um sistema de relações sociais posto à disposição dos interesses da classe capitalista dominante. Para ele, as relações de produção e de troca, as chamadas relações primárias, encontram-se ligadas às relações de apropriação, relações essas tidas como derivadas. E é aí onde situa-se o mundo jurídico. Para essa linha de pensamento, o ambiente do direito reflete condições econômicas e sociais historicamente determinadas. Na mesma linha, outros pensadores procuram explicar as funções desempenhadas pelas normas legais ao regular a propriedade, regular o contrato, regular a sucessão e também a herança, como uma evolução da estrutura econômica da sociedade capitalista. Seguindo tal orientação, temos Cerrone, Poulantzas, Engels, dentre eles. Abrimos aqui um parênteses. É importante anotar que Marx não cuidou especificamente de uma teoria jurídica. Porém, ao debruçar-se sobre o funcionamento do sistema capitalista, ele estabelece uma relação existente entre a infraestrutura econômica e a superestrutura jurídica. Entende Marx que o ambiente social cria determinadas relações necessárias de produção e elas correspondem ao grau de desenvolvimento das forças materiais de produção. Esse conjunto das relações de produção constitui a infraestrutura econômica da sociedade. E é aí, sobre ela, que se erguem a superestrutura jurídica e a superestrutura política, concernentes às formas de consciência social. De outra forma,
o modo de produção da vida material condiciona o processo de vida social, política e intelectual. Assim, o ser social vai determinar a consciência do homem. Adianta Marx que em determinado momento do capitalismo ocorre uma contradição, isto é, uma antítese, uma contraposição entre as relações de produção e as relações de propriedade. E as relações de propriedade apresentam-se como obstáculos para o modo de produção. E é aí que surge o momento da revolução social, permitidor de mudança na base econômica e que vai transformar a superestrutura jurídica. Na análise do sistema capitalista de produção, Marx destaca, portanto, a presença de duas classes sociais em permanente luta. Os proprietários da força de trabalho, isso é, os trabalhadores que sobrevivem do salário, e os detentores do capital, os capitalistas, que controlam os meios de produção, tendo estes meios de produção como fonte de rendimento e lucro, ou seja, a apropriação da mais-valia. Fechamos aqui o nosso parênteses e voltemos aos pensadores neoevolucionistas. Eles recebem algumas críticas. Uma delas vem de Levi-Strauss. O Levi-Strauss rebate o neoevolucionismo, dizendo que a ideia de progresso é uma noção, puramente ocidental, que não pode ser generalizada. Apresenta como exemplos, dentre outros, o cultivo de plantas sem solo e o tipo de vida social e ética mais livre e generosa encontrados, por exemplo, na Polinésia. Indica também o grau de aptidão para sobreviver em ambientes hostis encontrados entre esquimós e beduínos. Acerca desse tema, eu aconselho a leitura das obras de Marina, as obras de Mécio Pereira e também a obra de Olney, o Manual de Antropologia Jurídica. São obras, portanto, que vão ajudar vocês a entenderem melhor essa temática que eu tentei alinhavar aqui de forma bem simples, bem rápida, apenas para incentivar vocês a fazer a leitura de obras consistentes sobre o tema. Até o próximo vídeo.